E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou bem, graças a Deus. Vamos dar início ao nosso 10º dia de propósito e eu quero trazer uma palavra que possa estar penetrando em nosso coração. E eu gostaria de falar a respeito de sermos semelhantes a Deus. No capítulo 1 do livro de Gênesis, a partir do verso 26, a palavra de Deus diz o seguinte: E Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Irmão, aqui está falando sobre a criação. Nós já conhecemos muito essa passagem. Foi quando Deus criou Adão. E nós podemos notar que ele criou Adão à sua imagem, ou seja, Adão foi criado com a forma de Deus, com as características físicas, seja um corpo, seja as partes do corpo, sejam os órgãos. E ele foi criado também conforme a semelhança, mas eu aprendo aqui que Adão ele não era semelhante a Deus, mas Adão se tornou semelhante a Deus. Porque a semelhança ela é uma troca de informações. A semelhança ela vem através do convívio, através da intimidade, através de um relacionamento. Nós só podemos ser semelhante a algo que a gente tem um relacionamento profundo com aquilo, e a gente acaba trazendo aquelas características para nós. E Adão, ele buscou essa semelhança, ou ele tinha essa semelhança com Deus, a partir do momento que no livro de Gênesis também nos conta um pouco mais à frente, que ao final da tarde, Deus descia no jardim do Éden, e ali como um vento suave, ele conversava, ele falava com Adão. E nesse momento, nessa troca de informação, nesse momento de intimidade de Adão com Deus, Adão se tornava semelhante a Deus. Irmãos, eu posso parecer com meu pai, você pode parecer com seu pai, com sua mãe, eu não sei, mas a gente parece fisicamente. As características, os princípios, nós só iremos ter essa semelhança dessas características, desses princípios, se eu tiver um contato, se eu tiver um relacionamento, se eu tiver uma troca de informações dos princípios que vão ser passados para mim, e aí eu serei semelhante. Assim mesmo é a nossa vida com Deus. Irmãos, o Tarzan, todos nós conhecemos o filme do Tarzan, o rei da selva, o rei da floresta. O Tarzan, ele foi uma criança formada com as características de um homem. Ele foi formado como homem. E aí ele foi para a selva com a sua família, e aí os pais deles faleceram, morreram. E o Tarzan, ele foi crescendo e ele foi criado com os animais. Então o Tarzan, ele era a imagem do homem, mas ele era semelhante aos macacos. Ele falava como macaco, ele pulava como macaco, andava como macaco, subia em árvores como macaco. Por quê? Porque a intimidade que ele teve foi com os macacos, foi com animais. Então muitas das vezes nós estamos dessa mesma forma. Deus nos criou a imagem dele para nós termos um relacionamento com ele, mas nós estamos tendo intimidade com outras coisas. Nós estamos sendo semelhantes a jogadores de futebol, estamos sendo semelhantes a atores de novela, semelhantes ao jeito que o nosso amigo fala, ao jeito que o nosso amigo se veste. Mas na verdade, essa semelhança não é a que Deus deseja para nós. Deus deseja que nós sejamos semelhantes a Ele, que nós buscamos um tempo de intimidade para que a gente venha buscar as características dele. E essa quarentena, irmãos, ela é para isso. É um dos motivos, ou o principal motivo dessa quarentena, imagino eu que Deus está buscando um relacionamento com nós, para que a gente busque a semelhança dele. Irmãos, que nesse tempo você possa estar buscando mais essa intimidade com Deus, para você se tornar semelhante a Ele. Assim como um camaleão, para se camuflar, para ele se tornar igual àquilo que ele vai se camuflar, seja qualquer cor, seja qualquer coisa, o camaleão ele tem que chegar perto, ele tem que estar perto daquilo que ele vai
ficar camuflado e vai ser igual. Assim temos que ser nós com Deus. Irmão, então que nesse tempo, assim como muitas pessoas já têm falando, busque um momento a sós com Deus, busque um tempo de qualidade, de você estar orando, de você estar jejuando, de você estar cantando louvores, de você estar se arrependendo perante a Deus, porque assim eu e você seremos semelhantes a Ele. Irmão, nós não fomos criados para nós sermos o melhor professor, nós não fomos criados para a gente ser o melhor pastor, o melhor líder de célula, para a gente ser o melhor profissional, seja da nossa área. Nós fomos criados para que Deus pudesse ter um relacionamento conosco. Quando criou Adão, foi para que tivesse uma troca de informações no final da tarde. E Deus, Ele deseja esse relacionamento com você e comigo. Então, que nesse dia, 10º dia de propósito, você possa entender que nós temos que buscar nessa quarentena ser semelhante a Deus, para quando a gente sair dela, a gente vai sair com as características de Deus, que é amando mais, que é perdoando mais, que é tendo compaixão, que é tendo empatia pela vida do próximo. Então, que a gente possa entender que esse momento é o momento da gente estar mais perto, da gente estar mais próximo, da gente estar conhecendo as faces de Deus, as atribuições, as atribuições deles em nome de Jesus, para que a gente possa sair dessa quarentena semelhantes a eles e fazer a diferença na nossa casa, na nossa família, nos nossos amigos, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e que Deus abençoe a sua família em nome de Jesus. E até qualquer dia. Abraço.